Fala, meu povo, tudo bem? Aqui é o médico Bruno da cidade de Palmirim. Vocês já pararam para pensar que uma simples seringa e um soro fisiológico salvar a vida de sua criança? E eu estou aqui acompanhado com o velho Homem-Aranha, representando a temática que hoje eu vou apresentar, que são as infecções respiratórias na infância. Vejamos a situação que corriqueiramente acontece. Nossos filhos, eu incluo porque tenho um filho, o Romeu, que cedeu o grande Homem-Aranha aqui para a apresentação, e nos deparamos com nossos filhos com sintomas catarrais, apresentando tosse e aquela velha febre. E estamos diante de uma infecção respiratória na infância, com esse binômio, febre e tosse. Existe uma grande vastidão de infecções respiratórias na infância. A informação mais importante que fica, e um olhar mais atento, se dá ao agente etiológico das infecções respiratórias. A grande maioria das vezes, as infecções respiratórias na infância são infecções virais. Consequentemente, a terapia, na grande maioria das vezes, se dá através de suporte clínico aos pacientes. Isto é, não medique seus filhos sem antes passar num profissional de saúde. Nos últimos meses, se dá de forma mais alarmante nas redes sociais, nos meios de comunicação, o grande número de infecções de pacientes da faixa pediátrica apresentando quadros respiratórios, alguns de maneira mais grave, até levando a óbito. Destaca-se que quando o paciente começa a apresentar tosse, não necessariamente isso é infecção. Nós temos quadros alérgicos que por muitas vezes se exacerbam nesses períodos mais amenos. Porém, no final da tarde, início de noite, começa a apresentar aquela temperatura mais quente do corpo e você começa a suspeitar que tem um quadro de febre associado aos sintomas. Muito bem, é importante salientar que hoje nós temos uma grande informação que é necessário ter um velho termômetro em casa, porque a temperatura corpórea ao tato pode por muitas vezes enganar e aquele paciente pode não estar com febre. Você coloca a mão na testa do seu bebê, da sua criança, e você acha que ele tem uma temperatura condizente com febre, e você coloca o termômetro na região axilar e isso não condiz. É importante informar. Febre se dá através de uma constatação no exame físico, então isso tem que ser comprovado com o termômetro. Coloque o termômetro na axila do seu bebê e se ele apontar 37,8, nós estamos diante de febre. Febre, na grande maioria das vezes, é infecção. Existem outras causas, mas em termos percentuais, a infecção é o principal fator. Destacando-se para o quadro de resfriado comum, normalmente é aquele paciente que só tem sintomas nasais. A velha coriza, muita gente conhece por estalecido, espirros, obstrução nasal, rinorreia, que é secreção saindo pelo nariz, por ora mucoide, mais transparente, mas que pode porventura se tornar mais espessa e turva. E aí vem um comprometimento mais importante que vem chamar mais atenção e que eu quero focar hoje na nossa conversa. A bronquiolite. A bronquiolite se dá de forma majoritária em pacientes até 2 anos de idade. Isso se dá pelas características da via aérea, ou seja, do caminho que o ar passa até o pulmão da criança. Se dá por uma infecção por um vírus, então o principal agente etiológico é o vírus sincicial respiratório e, consequentemente, se a infecção é viral, o tratamento, na grande maioria das vezes, não vai envolver antibiótico. Como desconfiar? Nós desconfiamos através de um paciente que começa com sintomas catarrais, começa com tosse, começa com febre, começa a escorrer o nariz, passam-se alguns dias e você começa a observar aquele velho chiado no peito. Aquele chiado no peito, muitas vezes ele é caracterizado e alguns pacientes descrevem que é como se fosse um piado de um gato. E ele começa a apresentar desconforto respiratório, fazendo força na barriga para respirar, fazendo um batimento de asa de nariz, que é o nariz abrindo e fechando de forma mais abrupta e, consequentemente, você observa que seu filho está cansado. Na grande maioria das vezes, vem aquela ideia que é uma pneumonia, e pode até ser. Diante desse quadro, de uma criança que está com esse desconforto respiratório, muitas coisas podem ser evitadas com esse simples objeto, uma seringa. E com esse sim, soro fisiológico.
Muito bem. Fica a informação teórica. Prevenção, acima de tudo, utilizar máscara, lavagem de mãos com água e sabão, usar o velho álcool 70 para fazer antisepsia das mãos. A máscara ela é bem-vinda, com certeza, e não medicar o seu filho sem um profissional de saúde fazer uma avaliação criteriosa, exame físico, cobrar de seu profissional o exame físico de cima a baixo, auscultar os pulmões, dar um diagnóstico certeiro, porque através do diagnóstico, o tratamento ele se baseia apenas de um critério, o diagnóstico. Então, para se tratar, precisa se diagnosticar. Consequentemente, você evitando essas infecções mais brandas, de caráter mais viral, nós evitamos a temida pneumonia, que gera um índice de mortalidade relativamente alto. Então, nós vamos fazer um momento aqui, através do nosso Homem-Aranha, em homenagem às crianças, demonstrando como realizar uma lavagem nasal, que evita muita coisa, evita complicações como otite, evita complicações como a bronquiolite, evita complicações como a grande pneumonia. Bom, meu povo, eu vou representar uma criança através do boneco do Homem-Aranha, do meu filho Romeu, e vou mostrar à população alguns itens que habitualmente e facilmente nós conseguimos, seja no comércio, seja nos nossos postos de saúde, que o pessoal sempre está muito solícito a fornecer. Muito bem, aqui é um copo descartável, certo? Com um montante de soro fisiológico. Soro fisiológico facilmente fornecido pelas unidades básicas de saúde, pelos hospitais ou até mesmo na farmácia, num valor baixo. Temos três seringas no momento. Tem uma seringa de 3 ml, tem uma seringa de 5 ml e tem uma seringa de 10 ml. Muito bem. Como posicionar a criança? Existe um grande medo da população, principalmente das mães, do engasgo. Isso pode acontecer, porém temos medidas para que isso não ocorra. Como? Utilizando a velha posição do desengasgo. Como é a posição do desengasgo? Você vai pegar sua criança, vai apoiar no seu antebraço, fazendo um apoio dos seus dedos na região da maçã do rosto. E você vai posicioná-lo nessa posição aqui, que eu estou fazendo. Com essa posição, o risco de engasgo é muito pequeno, porque a secreção tende, através da gravidade, a descer. Então, como é que nós vamos fazer? Crianças pequenas, que nós temos ali desde os recém-nascidos, e isso pode ser feito em qualquer idade, desde os recém-nascidos, lactentes, que vai até 2 anos de idade, nós podemos utilizar uma seringa de 3 ml, aspirando o soro, vejamos, introduzindo na narina, na fossa nasal da criança e fazendo um jato contínuo, para que essa secreção comece a amolecer e descer tanto pela fossa nasal, tanto pela cavidade oral. Nós fazemos de um lado, repetimos desse lado, isso não precisa ser um jato forte, apenas um jato contínuo. E vamos fazendo bilateralmente, de um lado, do outro. Isso talvez gere a dúvida. Isso precisa ser feito quantas vezes? Isso precisa ser feito quantas vezes necessitar. Se você observar que seu filho está respirando muito pela boca, está muito congesto, faça a lavagem nasal. Se for criança maior, um pouquinho, uma idade mais avançada, você pode ir aumentando o volume. Vejamos, uma seringa de 5 ml, o montante, isso aqui vai aumentando e vai fluidificando a secreção, a tal ponto que você consiga tirar da cavidade nasal aquela secreção represada que, consequentemente, pode gerar infecção. Um abraço a todos. Fico à disposição através da nossa unidade básica de saúde e do hospital para atendimento da população. Forte abraço.